Olá, boa tarde para vocês! Hoje live num horário diferente e essa live eu falei que eu ia fazer ela bem especial, né? Então a gente vai analisar quais são as chances de possibilidade de recuperação de uma pessoa. Então eu vou começar explicando um pouquinho sobre essa questão da recuperação, o que interfere, e eu vou chamar uma pessoa para a gente fazer essa análise junto e eu explicar aqui qual é uma das linhas de raciocínio que eu faço quando eu faço a avaliação para ajudar a pessoa a falar, olha, você tá aqui, é para cá que a gente vai. Oi, Catherine, tudo bem? Muito bem, boa tarde para vocês. Quem aí tá almoçando comigo? Me fala, por favor. Vou falar um oizinho pro pessoal aqui. Oi, Gus, Fernanda, Paulo, Vitória, Andressa, Paola, Catherine, Adri, Júnior, Maria Emília, Igor, Vanessa. Olá, boa tarde. Aline. Muito bem, boa tarde. Que bom, Igor. Igor tá falando que tá com 20 dias de recuperação e praticamente zerado. Excelente. Aparecida, Kelly, Daiane. Vamos lá, Letícia. Muito bem. Vou começar falando para vocês. Se vocês verem meu olhar desviar um pouco, é porque eu estou olhando a minha tela que está atrás de vocês aqui e que vocês vão acompanhar daqui a pouco, mas eu fiz como eu não queria deixar de passar nada, eu fiz uma colinha, na verdade, sobre as coisas que eu queria passar para não deixar, certo? Então vamos lá, vamos começar falando com o que é, na verdade, recuperação, né? Quando a gente fala de recuperação, o que eu tô querendo dizer com relação a isso? Recuperação, na verdade, ela pode ser diversas coisas. Quando a gente fala em recuperar, a gente precisa levar em consideração o que a gente perdeu. Então, o que a gente perdeu? Movimento. Essa é a principal coisa, a tentar restabelecer os movimentos que foram perdidos pela paralisia facial. Então, vocês já viram a outra live que a gente fez, né? O que era paralisia facial, que, na verdade, a perda de movimentos é uma consequência de uma lesão sobre o nervo. Então, a paralisia facial não é a lesão, a paralisia facial é uma consequência. Então, o que a gente quer? Recuperar esses movimentos que foram perdidos por uma lesão. Além disso, o que é recuperação também? A gente mede o grau de recuperação não só sobre quantos movimentos voltaram, mas também sobre o quanto de sequela permaneceu. Então, quando a gente está falando de recuperação, é retornar ou ganhar o máximo de movimentos com o mínimo de sequelas. Então, isso é recuperação, máximo de movimento com mínimo de sequelas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai analisar, um paciente chega para mim, ou quando vocês entram aqui na live de análise de movimentos ou de perguntas e respostas, tem algumas perguntas que elas são básicas e importantes. Por quê? Porque elas vão me ajudar a saber até aonde a gente vai conseguir chegar ou que tipo de tratamento que eu tenho que fazer nesse momento, tá? Então, por exemplo, tem 6 fatores que vão determinar as chances de recuperação. São 6 fatores que vão determinar o quanto você vai recuperar de movimento e o quanto você vai ter de sequelas, perfeito? O primeiro fator e principal fator é etiologia. O que causou aquela paralisia facial? Esse é o principal fator que vai determinar aonde você vai chegar. Então, se você tem uma lesão que é uma paralisia de Bell, a chance de você ter uma recuperação maior é enorme. Agora, se você teve uma lesão traumática, seja traumática por um impacto que seccionou o nervo ou por uma lesão traumática durante uma cirurgia que teve um trauma de secção do nervo ou precisou retirar uma porção do nervo, o grau de chance de recuperação ele é menor. Paralisia de Bell ele se torna maior e chance de uma cirurgia com uma secção ou um trauma com uma secção do nervo ele se torna menor. Esse é o primeiro fator que vai determinar a recuperação. O segundo fator é
Vamos pensar. Você tem uma etiologia, você tem uma causa. Aquela causa leva a uma lesão primeira, certo? Tá, fez essa lesão. Essa causa tá causando esta lesão. Só que, dependendo de como é o tratamento médico logo na sequência, essa lesão ela pode permanecer daquele jeito, pronto, aconteceu, é isso, a gente vai controlar para ela não aumentar. Ou, pelo tempo, a lesão pode sim aumentar. Então, o primeiro fator que fala sobre o quanto o nervo foi lesionado num primeiro momento é a causa. Porém, o tratamento médico inicial vai determinar se aquela lesão permanece daquele tamanho ou se, por não fazer um tratamento adequado, ela vai aumentar, tá bom? Então, na verdade, a lesão no nervo não é só pela causa, pelo primeiro dia da lesão. Ele é pelo primeiro dia somado aos dias subsequentes sem um tratamento adequado. Por quê? Se a gente faz um tratamento medicamentoso, tratamento médico, que não necessariamente é só medicamentoso, um tratamento médico mais adequado, você pode controlar para que, por exemplo, no caso de uma paralisia de Bell, você tem a paralisia de Bell, melhor chance de recuperação. Mas você faz um tratamento médico inadequado, que no caso é medicamentoso, essa inflamação começa a aumentar, e aquela lesão que era inicial e que se a gente tivesse controlado ficaria desse tamanho, pela falta do medicamento adequado, faz com que a lesão e a inflamação vá aumentando, então o grau de lesão fica maior. Então tá, 2 fatores iniciais, causa e tratamento médico inicial. O tratamento médico inicial vai determinar se a lesão vai permanecer daquele tamanho ou se ela vai aumentar com o passar do tempo, tá bom? Outra situação que isso também pode acontecer, um paciente que tem um neurinoma no acústico com compressão do nervo facial e que já começa a dar sinais de paralisia facial e o médico resolve que não vai operar. Ou porque o local é difícil, ou porque ele prefere esperar para ver o que vai acontecer. Esse tempo que está se esperando para que a decisão de não, vamos ver o que vai acontecer, se essa compressão vai continuar ou não, ou se a gente vai diminuir ou não, esse tempo está lesionando mais fibras do nervo facial. Então, uma lesão que era uma compressão e levava a uma lesão menor, pode sim aumentar pelo tempo que aquela inflamação e aquela compressão permanece naquele nervo, tá bom? Terceiro fator que vai determinar as chances de reabilitação: tempo de aparecimento do início dos movimentos. O que significa isso? A gente não falou que a etiologia e o tratamento médico inicial vão determinar o quanto do nervo vai ser lesionado? Pois é. O tempo de início dos primeiros movimentos vai nos mostrar qual é esse grau de lesão. Porque até a gente ter o início dos movimentos, a gente não sabe qual é o grau de lesão. Então, se um paciente que é uma paralisia de Bell, como o Igor que está aqui, não sei se o Igor é uma paralisia de Bell, mas ele me falou que com 20 dias já está com um bom retorno. Imagino eu que seja uma paralisia de Bell. Se ele fez um tratamento inicial adequado, quer dizer que o grau da lesão dele é menor. E ele começa com aparecimento e melhora dos sintomas com menos de 15 dias, mostrando que, a lesão foi pequenininha, então com menos de 15 dias eu já começo a ter a fase de recuperação. Olha lá, o Igor tá falando que foi uma paralisia de Bell. Uma outra paciente, a Catherine que tá aqui, foi um trauma e ela com mais de 3 meses ainda não tinha um aparecimento de movimentos. O que isso me mostrava? Que a lesão era mais intensa e que a gente precisava pensar nas possibilidades. No caso dela, como era uma lesão traumática, a gente foi para uma orientação de uma cirurgia de descompressão, que hoje está fazendo 1 ano, né, Catherine? E então foi uma opção, porque era uma lesão traumática e com mais de 3 meses sem retorno de movimento, e a gente viu que precisava intervir para diminuir aquele fator causador lá de uma lesão sobre o nervo, tá bom?
Então vamos lá, retomando. Etiologia e tratamento médico inicial determinam o grau de lesão. A resposta que eu vou saber, né, qual é realmente o grau de lesão, eu vou ter a partir do tempo de início dos movimentos, tá bom? Muito bem. Vou fazer uma pausa pelo seguinte. Quem quiser participar dessa análise que eu vou fazer agora, ou você tem ou é um aviãozinho que tá aqui, ou é uma camerazinha com mais, você clica e me chama, ou você escreve seu nome aqui nos comentários que você quer fazer, mas permaneça na live, tá bom? Porque daqui a pouquinho eu vou chamar alguém pra eu olhar, fazer essas perguntas que eu tô fazendo e a gente montar num gráfico quais são as chances de recuperação, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Qual é? Então eu falei de 3 fatores. Qual é o quarto fator? Tratamento de reabilitação. Ó, eu vou até olhar aqui que alguém já... Constanza, então permaneça aí, tá? Que eu vou te chamar primeiro. Se der tempo ou se a Constanza não conseguir, Sheila, eu vou chamar você, tá bom? Então vocês duas fiquem atentas que eu vou primeiro chamar a Constanza, que chegou aqui primeiro na notificação, mas se não der certo, Sheila, eu vou chamar você. Então vamos lá. O quarto é tratamento de reabilitação realizado ou pela fisio ou pelo fono. Por quê? Enquanto nos 3 primeiros itens a gente falou sobre a lesão no nervo, estou falando do nervo, a gente sabe que o que a gente quer e que a gente quer diminuir da paralisia, lembra, passar de paralisia para paresia, é através de movimentos. Então o nervo é uma parte para conseguir o movimento, mas tem outros fatores, e ainda bem que existem outros fatores, porque aí a gente consegue mexer mais, que vão influenciar no quanto a gente vai ter. O que é recuperação mesmo? Mais movimento e menos sequela, tá? Então, o que mais, além do nervo, que a gente consegue? O movimento e a relação, tanto dos músculos quanto das ligações nervosas, para dar um bom controle de movimento. Ok. Como que o tratamento de reabilitação vai interferir nisso? E aqui vocês já sabem. A gente pode ter o kit terror, que eu falo, que é eletro, gelo, mímica, força. Tudo isso vai fazer com que você tenha menos movimento e mais sequelas. Qual é a chance de recuperação aí? Menor, porque eu tô com menos movimento e mais sequelas. Grazi, como assim menos movimento se eu estou incentivando força e incentivando o músculo? Porque um músculo só tem movimento se ele tem uma quantidade de contração, liberdade e permissão adequada. Se o músculo está muito rígido, está muito duro, pouco maleável, com muita coisa puxando contra ele, não vai ter movimento, apesar de ter contração, tá? A Dai fez o kit terror. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre o quanto isso interfere. Agora, se você faz um tratamento correto, você vai puxando as suas chances para mais movimento e menos sequelas. Isso é uma coisa que é fixa? Não necessariamente. Por quê? A gente consegue influenciar sobre isso. Se você fez o kit terror, tá? Você consegue mexer um pouquinho a régua para compensar um pouco do que foi feito. Claro que quanto mais kit terror você fez, mais você vai ficar próximo da menor chance de recuperação. Mas se você fez menos tempo, ou se você interrompeu ou começou com o tratamento correto, você vai para mais chance de recuperação, certo? Muito bem. Próxima coisa, então eu já falei, etiologia, tratamento médico inicial, tempo de aparecimento dos primeiros movimentos, tratamento de reabilitação realizado, e agora vamos para o quinto, que é comportamento no dia a dia. O que é comportamento no dia a dia? Essa é uma questão que não está necessariamente relacionada a você pessoa, tá? Mas está relacionado ao que você acha, você dentro do seu pensamento, ao que você acha que deve ser feito para o seu rosto voltar. Então, se na sua cabeça você tem que fazer força para fortalecer o músculo, porque assim você vai voltar ao movimento, provavelmente durante o seu dia a dia você fica
testando o seu rosto, fazendo força com o seu rosto. Ou, se você acha que precisa de mais força para sorrir mais e não entende ou não aprendeu ainda sobre cincinesias, que as cincinesias vão puxar contra o seu movimento, o que vai acontecer? Você vai tentar na hora de sorrir para a foto, ao invés de pensar em liberar o sorriso e ir para o seu natural, sem pensar em força, você vai empurrar e aí ele vai prender mais ainda o seu sorriso, porque você acha que tem que fazer força e quando você vai sorrir, você vai prendendo e ele não vai, tá? Por quê? O seu comportamento no dia a dia é que precisa fazer força. Então, quanto mais você testa o seu rosto, menos ele vai ter chance de recuperação. Quanto mais força você faz no dia a dia com o seu rosto, menos chance de recuperação, porque isso deixa o seu músculo sobrecarregado, deixa ele contraturado, deixa ele fadigado e fortalece músculos que a gente não quer que fortaleça, certo? E o sexto fator é presença ou não de sequelas. Isso vai determinar o grau não é 8 ou 80, não é preto no branco, mas se você tem sequelas, significa que a gente não necessariamente vai conseguir eliminar ou não. Então, a partir do momento que você desenvolveu uma sequela, provavelmente você vai ter algum grau de sequela. Mas isso não significa que você vai ficar com o seu rosto como ele está. Então, se você tem muita sequela, você consegue sim melhorar bastante, diminuindo o grau de sequela. O que vai me determinar aí é o quanto que você vai conseguir ter de diminuição ou não, tá bom? Só que, o que acontece? Tem alguns fatores que a gente consegue influenciar e outros não. Por exemplo, a causa da lesão, eu não consigo influenciar. O tratamento médico inicial, dependendo do momento que o paciente chega pra gente, a gente consegue influenciar. Aconteceu isso comigo esse final de semana. Eu tava, tinha mandado a caixinha pra vocês responderem, fui olhar um direct e tinha um moço que é esposa gestante de 34 semanas, estava com paralisia facial e os médicos não deram o medicamento adequado. A gente consegue influenciar? Consigo, porque eu falei pra ele, olha, entre em contato com o seu obstetra para ajustar a dose, porque a dose está insuficiente. Vai ter resposta? Não sei, porque eu só influencio, não determino. Aí é a responsabilidade dele entrar em contato com o obstetra e do obstetra aceitar ou não, mas a gente consegue influenciar. Se esse mesmo paciente chegasse para mim com 3 meses, olha, não tomou o medicamento adequado, assim, pouco movimento, começando a aparecer algumas contraturas, eu não consigo mais influenciar sobre o tratamento médico inicial. A mesma coisa pelo tratamento de reabilitação que você fez. Se você chegar para mim no começo, como o Igor aqui, chegou no começo, eu consigo influenciar. Falar, olha, Igor, não faça gelo, não faça eletro, não faça mímica, não fique fazendo fortalecimento para o rosto, procure um tratamento adequado, pelo menos para uma orientação, apesar de você achar que está tudo bem, mas é importante para uma orientação. Eu consigo influenciar? Consigo. Não, o Igor achou que tá tudo bem, mas ele quer chegar no 100%, ele viu um vídeo no YouTube e ele vai fazer força. Ele teria chance de se recuperar quase 100% ou 100%? Teria. Só que o tratamento não foi adequado porque ele fez sozinho, foi exercícios que são inadequados de força e não deu tempo de eu influenciá-lo para vamos para o caminho correto, tá? Outras coisas a gente consegue influenciar bastante, que é comportamento. Quer dizer, na verdade, consigo influenciar bastante? Eu espero, que quando eu fale com vocês, vocês falam, não, ok, vamos lá, eu entendi o que você falou, não vou mais fazer força, eu sei que é difícil mudar hábito, mas eu tô tentando. Aí sim, tá bom? Eu consigo influenciar também. A Vicky Vitória me perguntou, então não é bom fazer os movimentos da fisioterapia? Você vai fazer os movimentos que forem orientados para você e eu espero que as orientações que você recebeu não sejam as orientações de mímica, porque aí, faz parte do kit terror, mas assim, não é o kit terror inteiro, porque o kit terror é um kit, eletro, gelo, mímica e tudo mais, mas tá te trazendo ali para baixo no seu grau de recuperação, sim, tá bom? Muito bem, vamos lá. Constanza, vamos tentar?
Vamos ver. Chamei Constanza. Vamos ver se ela vai participar, se vai conseguir entrar. Se não, eu vou tentar a Sheila. Hello. Foi rapidinha. Como está, Constanza? Muy bien. No hablo español. Soy de You speak Colombia. English? Ok. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. A Constanza fala em espanhol. Eu entendo espanhol, mas eu não falo. Mas eu vou perguntar para ela em inglês. Vou explicar para ela em inglês e vou explicar para vocês, tá bom? Então, vocês tenham um pouco de paciência. So, Constanza, I will speak with you in English because I can't speak so much Spanish, but I hope you understand. And then I will translate to them what we are talking, okay? So what was the cause of your paralysis? My paralysis since 1 year, December 2022. Ok. Então, a lesão dela foi em dezembro de 2022. E what was the cause? Paralisia de Bell? Okay. Por herpes então, ela foi uma lesão por paralisia de uma síndrome de Hansen-Hunt em dezembro de 2022. Então, ela tá. So you are with 2 months with facial paralysis. Is that right? No, so 2021. Yes? Okay. I'm sorry. Então, ela está com a paralisia por síndrome de Hansen-Hunt há 1 ano e 1 mês. Ok. And when did you first notice that your movements on your face was coming back? Even if it was just a little. How long? 1 month, 2 weeks? My first movement is around 7 months. So you stayed 7 months without any contractions or just a little bit? Okay. So I'll explain to them. Então eu perguntei para elas quanto tempo demorou para ter o início dos primeiros movimentos. E ela falou que ela só percebeu melhora dos movimentos com 7 meses. Eu vou falar primeiro para vocês, depois eu vou explicar para ela. Então provavelmente o que aconteceu, como a gente está vendo que o rosto dela está se movimentando, era aquela história de uma falsa flacidez. Devia estar rígido, a contração devia estar ali, mas não era possível de ver. So, Constanza, what I was talking about is that your face probably went with a false hypotony or a as your face couldn't move, but actually it could contract, but you couldn't see because it was very hard, depending on the treatment that you made. Can you tell me about the treatment that you made? Eu perguntei para ela que tratamento que ela fez até agora. It's too difficult for me find a good physiotherapy. My first neurology send me every day electrostimulation. So, every day. And what else? But the electroestimulação produz too many synkinesis. Ela era muito difícil de achar um tratamento adequado e que ela fez todos os dias eletroestimulação. Então vamos lá, ok. And when you were during your daily life, do you try to test your face with, oh, am I smiling and try to smile? Am I pucking my lips and try to do this? Or no, you don't try anything? Yes, every day I will try my exercise, sunrise, massage. O que eu perguntei para ela é o que ela tenta durante o dia. Ela falou que sim, e ela tá me mostrando alguns exercícios que ela faz. Ok, so now, Constanza, I will explain to you what are the chances of your recuperation, but also say how can we treat your face, ok? Então eu vou mostrar para ela agora como que a gente, como que eu vou analisar o grau, a chance dela de se recuperar e o quanto a gente vai poder mexer nisso.
Constanza, let me ask you something. If I talk in Portuguese, do you understand? When I talk in Portuguese, do you understand? Okay. Yeah, a little. Okay, a little. so Yeah, I will talk in Portuguese, and if you don't understand, please raise your hand to see that you didn't understand, okay? Okay. Então, como ela entende um pouco de português, eu vou falar e explicar em português, e se ela não entender, eu pedir para ela levantar a mão, tá bom? Eu vou mudar a minha câmera para mostrar um gráfico, tá bom? I will change the camera to show you a graphic, ok? Ok. Então, aqui, esse é a análise do movimento das chances de recuperação da Constanza. Se a gente for pensar, this is you, então essa é ela. Se ela tivesse uma lesão por uma cirurgia, ela estaria aqui embaixo. Uma paralisia de Bell seria a maior chance de recuperação. Só que uma síndrome de Hansen-Hunt ficaria aqui no meio, porque é mais grave. Did you understand what I said? Ok. Perguntei se ela entendeu. Então, aqui vocês entenderam, né? Aqui, menor chance de recuperação. E aqui, maior chance de recuperação. Ok. Now, agora o tratamento médico que ela fez. Do you remember the prescription that the doctor sent you? Did you use aciclovir or corticosteroids? Did you use it? Yes. Now I find a good neurologist. Now in the end of the month she will put both But of at the beginning, você usou corticoide? Did you use steroids? Yes, steroid and antiviral. And the first 72 hours. After 72 hours, depois de 72 horas que ela usou? Before. Do you remember the dosage of steroids? Se ela lembra a dose de steroid. I don't remember, but it's too high doses, too high doses. The first 3 days. Did you use it only for... And the steroids, did you use for 3 days or more? Perguntei para ela se ela usou o corticoide por 3 dias ou mais. Então, só pela ela me falar que ela usou 7 dias de esteroide, eu já consigo trazer que ela veio mais para cá, mais para baixo, tá? Não tanto aqui, porque a dose, quando a gente fala de uma síndrome de Hansen-Hunt, ela precisa ser alta. Então, ela falou aqui para mim que ela demorou 7 meses para ter os primeiros movimentos e o tratamento de reabilitação, ela usou eletro todo dia por muito tempo. Testando bastante o rosto durante o dia, que eu não consigo dizer apropriadamente, mas se ela faz todos os dias exercício de força, de testar o rosto, eu já sei que aqui ela está um pouquinho mais para baixo, Constanza. E presença ou não de cincinesias. Então, Constanza, se a gente for... Eu vou falar agora um pouquinho de como está o seu quadro. Se você não entender, você me fala, tá bom? Você entendeu, Constanza? Now I will talk a little bit about your face and what are the chances of a full recuperation. But I will tell you also what can we do to reduce it, ok? Ok. Então, assim, hoje, se a gente for olhar todos esses fatores que a gente analisou, a gente vê que ela tem uma presença de sequela e que tem muitos fatores que levaram ela para ter essa sequela que ela está atual. Veja, a etiologia e o tratamento deixavam ela mais ou menos no meio, mas o resto das coisas fez com que o bonequinho dela viesse cada vez mais para baixo. So, Constanza, at the beginning, you had a medium chance of recuperation, but what happened after that made your recuperation went less than it could have been, okay? And
Okay. Okay. And now what we have to do is move this to the right. Então, eu tô falando para ela que agora a gente tem que mexer esses bonequinhos para que eles vão para o começo. Então, por exemplo, se ela não faz o tratamento adequado, ela vai permanecer aqui embaixo. Agora, com o tratamento adequado, a partir de agora, a gente consegue, ó, mexer para que esse daqui, que é o resultado que a gente quer, venha para cá. So, what I'm saying, Constanza, is today you are here with the sequelae of facial paralysis. But with the right treatment, we can move you here. Então, isso que é importante. A gente vê que a somatória levaria mais para cá, mais para perto do mais sequelas. Só que com o tratamento correto, a gente consegue mexer nesse bonequinho para ele vir para cá. Por que eu não vou colocar ele aqui? I want to put you here because you already have synkinesis and contractures, but I can put you here. With the right treatment, you can come to this place of synkinesis and sequelae. Did you understand? Yes, So, yes. do you have any questions for me? Eu expliquei de novo isso e perguntei se ela tem perguntas. Yes. What do you think about my recuperation? I want a more recuperation from a year. Today you are here with your recuperation, but with the right treatment, you can come to this place. Então, ela perguntou justamente isso que eu tinha falado. Quanto que ela tá hoje? Então, hoje ela tá aqui. Today you're here. Hoje ela tá aqui. Mas com o tratamento, apesar de fazer 1 ano, ela consegue sim chegar até aqui. Is that okay? Is it good? Yes, okay. Do you have recuperation online? Yes. Because I live out the country. Our treatment is online. Okay. So I saw that you sent me a message. I will answer you, okay? Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Gente, tô suando aqui. Tô suando que tive que fazer live em inglês, gente. Não, pera. Bom, então o que ela perguntou no final? Ela perguntou no final, ela mora lá na Colômbia, e ela perguntou se a gente fazia tratamento online, e eu disse que sim. Então, me mandem aqui perguntas com relação a essa linha de raciocínio que vocês viram agora. Desculpa ter que ficar traduzindo, né, indo e voltando, mas ela tinha entrado primeiro e a gente conseguiu fazer a mesma explicação com o que estava acontecendo no rosto dela. Então, assim, primeiro, síndrome de Hansen-Hunt, a gente já sabe que vai ter uma recuperação um pouquinho menor. Tratamento médico inicial. Mesmo que ela tenha usado o corticoide, o antiviral, com menos de 72 horas, a gente sabe que até uns 6 meses, a dose de corticoide ainda era baixa para o que a gente acha que é ótimo. Nos últimos 6 meses, a gente tem visto uma mudança nessa dosagem de corticoide e isso ficou muito bem, assim, a recuperação tem sido melhor. E o fato dela ter falado que tomou por 7 dias. 7 dias é pouco pelo tempo de dose alta de corticoide e todo o processo de desmame, dá mais ou menos, deixa eu fazer as contas aqui, 7 mais 5, ó, soma aí para mim, por favor, 7 mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Quanto dá aí, por favor? Eu vou repetir. 7 mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Mandem aí mais ou menos quantos dias dá. Para vocês verem que o 7 foi pouco. Então, o que isso fez? Com que o 27, olha lá, a Larissa falou 27. Então, é quase um mês mesmo de corticoide. Por quê? A gente precisa fazer com que aquela etiologia que fez com que o
corpo entrasse numa inflamação e que um nervo que é tão importante estivesse sofrendo, que ele vá diminuindo essa dosagem de corticoide. Dá uma bomba, como o Igor falou, é uma bomba de corticoide mesmo, mas você vai diminuindo com o tempo. E a maioria dos... Eu vou ser bem sincera, tá? A maioria dos pacientes não tem tanto efeito colateral quanto o mito do corticoide, tá bom? A gente consegue controlar com alimentação, com atividade aeróbica, então, sim, dá para diminuir. E aí, Fernanda, você está me perguntando, mesmo para gestantes, depende do quanto você tá, mas sim, passou do primeiro trimestre, sim. Não necessariamente essa dose máxima que tem sido utilizada, mas para gestante também, tá, Fernanda? Para gestante também. Porque é possível usar o corticoide em gestante. Quem vai autorizar isso? É o obstetra, tá bom? Mas sim, também. Porque o que acontece? Eu vou virar de novo a câmera e vou falar sobre, Fernanda, sobre essa pergunta que você me fez. Se a gente tem a paralisia de Bell aqui, ó, tá? Na gestante, mesmo uma paralisia de Bell, a gente vem para cá. Então, na gestante já tem uma diminuição da chance de recuperação. E aí, se você tomar menos corticoide ainda, precisa de X corticoide, mas eu tô com receio e vou dar quase nada, olha o que acontece com você, tá? E aí, a sua chance no final de uma recuperação total, você vai para cá, sem contar esses outros fatores, tá? Então, fazendo uma média, você cai para cá. Agora, se você vem para cá, ó, com uma dosagem correta, olha o que acontece. O seu bonequinho, olha a média aqui, tá vendo? A média desses aqui, você vem para cá, tá? Perto, bem mais perto de uma recuperação total. Entendeu, Fê? Voltando para a Constança. Tempo de início dos movimentos. Ela falou 7 meses, tá? Lá, não voltou nada, teve que fazer a cirurgia, puxa vida. Aí entra aquela história. Falsa flacidez, quase com certeza, tá bom? Quase com certeza é falsa flacidez. Então, olhava, não tinha movimento, achava que estava flácido, então precisa de mais eletro, precisa de mais fortalecimento, e na verdade não tinha movimento porque estava muito rígido, muito eletro o tempo todo. Vocês viram que ela tinha bastante sincinesia, né? Então, assim, eu já consegui conversando com ela, perceber que ela tinha um grau importante de sincinesias. Enquanto ela falava, a contratura era tão importante que nada se movimentava no rosto dela. E isso dá para melhorar, porque não depende exclusivamente do nervo, tá? Então, assim, isso acaba sendo atrapalhado um pouco por como é feito o tratamento. Se a gente deixasse a Constança limpa, sem eletro nenhum, pode ser que os movimentos dela começassem a retornar em torno de 2 meses. Porque é um caso grave, é uma síndrome de Hansen-Hunt, medicamento inadequado, 2 meses e meio pode ser que começasse algum movimento. Mas, como ela foi na eletro, foi deixando o rosto dela rígido e aí diminuiu os movimentos e só começou a aparecer um pouquinho mais depois de 7 meses, tá? Tratamento de reabilitação, kit terror total, né? Por mais que eu não tenha perguntado muito sobre o gelo, mas eu já vi que ela fazia mímica e fazia eletro todos os dias. Isso vai favorecer cincinesia, vai favorecer crescimento de brotamentos aleatórios aí do nervo que vão piorar esse controle. Comportamento do paciente. Também já deu para perceber, e ela falou também que ela testa o rosto, que faz exercício todo dia, favorecendo essa bonequinho mais para baixo. E por último, a presença ou não de sequelas. Isso é o que a gente vê para onde que a gente vai, para onde que ela tá e para onde que a gente pode ir, tá? Então a gente pode sim melhorar o rosto depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. Hoje ela está, vou até voltar aqui, peraí, deixa eu voltar os bonequinhos dela aqui. A gente não tem como saber totalmente, né, do tratamento, mas hoje ela estava aqui, uma cincinesia muito grave, com pouco movimento. Eu espero, por exemplo, se ela entrar aqui no tratamento com a gente, eu espero conseguir, não rapidamente, tá? Mas no processo de reabilitação, que ela chegue mais ou menos por aqui, tá bom? Ela não vai chegar com pouca sequela, mas ela vai sair aqui, ó,
passar um pouquinho do moderada. E uma das coisas que a gente pode utilizar mais para frente, porque o caso dela tem muita contratura e muita cincinesia, é a aplicação de toxina botulínica. Não agora, tá bom? Muito bem, vamos lá, perguntinhas. Gente, ó, daqui a pouco a gente encerra essa live. Deixa eu ver. O Rinaldo perguntou, quanto ao guideline. Sim, tem alguns guidelines que têm mostrado uma dose, tá? Que eu não vou falar aqui, porque eu não sou responsável por indicar a quantidade. Eu posso orientar algumas vezes para entrar em contato com o médico e falar, olha, a gente tem sido utilizados esse daqui, só que o guideline, ele demora para sair. Então, vamos lá. Se a gente vai fazer um guideline agora, você vai pegar artigos de alguns anos, tá? Não necessariamente artigo que sai agora, o que você precisa retestar, precisa fazer uma meta-análise, outros lugares precisam replicar um trabalho e tudo mais. Mas, desde o ano passado, aqui em São Paulo tem se mudado a dosagem e os pacientes que a gente recebe com essa nova dosagem, que é um pouco maior do que está no guideline, vamos ver agora em fevereiro. Em fevereiro eu vou para a Espanha, para aquele congresso de novo na Espanha, vamos ver o que eles vão falar lá. Mas eles já conseguem, a gente já está com uma dose maior, que em alguns trabalhos já citavam essa dose, mas não era a maioria, e o resultado tem sido diferente. Então, hoje a gente sugere o que foi falado no curso da Escola Paulista de Medicina em dezembro, que eles já estão utilizando lá, e a gente, quando conversa com o médico, a gente sugere essa nova dosagem, tá bom? Alana, eu consegui melhorar bastante a parte inferior do sorriso, mas a área superior ainda não consigo ver mudança. Algumas vezes é isso, né, Alana? Porque às vezes a gente foca tanto na boca e não percebe que o superior às vezes está pegando um pouco. Mas é um caminho. Se você conseguiu começar embaixo, é um caminho. Então, não está no final, tá? A Davi, que foi uma cirurgia por uma lesão de mandíbula faz 4 meses e ainda não estou 100%. Uma lesão de mandíbula pode ter, ela também entra naquele bonequinho, não tá no verde, ele tá um pouquinho mais para baixo, porque você pode ter um comprometimento ou direto ou indireto pela cirurgia, tá? O Peu falando, 2 meses de tratamento errado que fiz, hoje vejo que me prejudicou muito, muito mesmo. Mas agora já não tá mais nesse problema, né, Peu? Agora já não tá mais nesse problema. A Sheila, eu depois de 3 anos sinto dor na lateral da cabeça e muita câimbra no pescoço para a língua. Bem lá atrás, meu olho fecha quando falo nos movimentos que eu faço o bico com os lábios. Isso mostra que você tem uma sequela, né? Você tem uma cincinesia importante, com uma tensão muscular bem aumentada, que pode estar refletindo no temporal, né? Câimbras no pescoço. De novo, seu tratamento consegue te trazer mais para baixo. Vamos ver o que mais. Paola, fiz 2 meses de eletro até o neuro me alertar. Ufa, que bom. Também estava gestante na época da paralisia. Acabei não fazendo tratamento medicamentoso. Tenho medo de não melhorar. Paola, é assim. O que foi, foi, tá? A gente não vai mudar. Mas o que você vai fazer daqui para frente, você pode mudar. Então, daqui para frente, você pode escolher um tratamento melhor. Porque tem coisa pra gente mexer nesse meio do caminho. Lembra que eu falei aqui, ó? Calma, vou te mudar de novo. Ó, isso daqui a gente consegue mexer. Consegue mexer. Ah, ok, você fez tratamento errado lá atrás, mas a gente consegue tirar um pouquinho dessa influência. Do comportamento, a gente também consegue tirar um pouquinho da influência, tá? Vamos ver o que mais, que mais, que mais. Dose de QRE, a gente estava falando de dose de corticoide, tá? Oi, tá! Equipe fantástica aqui hoje. Eu tenho mesmo problema da Alana. Meu Deus, Alana, eu não vi qual é o problema da Alana. Ai, meu Deus, perdi. O John, tive paralisia quase 100%, mas fiquei com o canto da boca puxado. Isso provavelmente é uma cincinesia ou uma contratura. E, de novo, a gente consegue melhorar até um nível, mas consegue melhorar sim. E aí eu pergunto para vocês. Agora me passou essa dúvida que eu queria saber de vocês. Se alguém vira para vocês e fala que você com o tratamento você vai conseguir melhorar muito, mas não vai chegar no 100%, isso te limita
em fazer o tratamento ou não? Responda sim, me limita. Se eu não vou chegar no 100%, eu nem vou fazer. Ou não, eu quero melhorar mesmo não chegando no 100%. Então, sim, me limita ou não, não me limita? Responde aí para mim, por favor. Alana, eu vi muita mudança, graças a Deus, com o atendimento da sua equipe. Eu sei que estamos no caminho certo, porque eu consegui ver meu rosto muito mais harmônico. Ótimo, perfeito. Ah, Thaís aí, Lana. Rinaldo, como compro o meu curso? No link da bio tem. Então, se você clicar lá no link da bio, vai aparecer. Aí, hoje eu estou aqui na posição, então vamos ver aqui para mostrar para vocês. Tem lá para vocês clicarem e fazerem o... Vamos... Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente vai mudar um pouquinho esse link, mas ó, o curso tá aqui, tá vendo? Deixa eu só virar um pouquinho aqui, ó. O curso tá aqui, tá bom? Mas a gente vai mudar isso daqui para ficar mais fácil para vocês verem. Esse é o nosso site. Nosso site tá lindão, tem bastante coisa, bastante pergunta. Na verdade, ele tem mais ainda, certo? O que mais? Kelly, será que é possível recuperar o sorriso? Acho que pode melhorar muito pelo que você me falou. Vamos ver o que o pessoal falou. Não, não limita. Aí, não limita. Muito bem. É isso, gente. Porque é isso, né? Ai, ufa. Fiquei aliviada agora. Porque realmente, em qualquer situação na vida, pode ser que a gente não chegue naquele 100% imaginário. Ai, queria eu trabalhar 2 dias na semana. Vou conseguir? Não, mas quem sabe eu consigo trabalhar 4 ou parar de trabalhar às 7 da noite. É melhor do que trabalhar 15 mil horas por dia? Isso já é muito bom, certo? Muito bem, pessoal. Adorei a nossa live de hoje. Claro que melhora, claro que melhora. A gente falando que se fizer o caminho certo mesmo com alguma sequela, melhora. Muito bem, pessoal. Adorei a nossa live de hoje. Amei nosso horário do almoço, sabia? Amei esse horário do almoço. Vou terminando por aqui, porque agora sou eu que preciso almoçar para começar a atender. E vejo vocês por aqui. Amanhã tem caixinha, tá bom? Então, vamos responder caixinhas de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo enorme e boa tarde.